Meu nome é Tainá e o vídeo de hoje é falando sobre como ser mãe de uma bebê arco-íris e como foi a minha experiência. Gente, pra quem não me conhece, tá? Eu já gravei outros vídeos aqui no canal dizendo que eu tive 2 percas, tá? Mas eu nunca expliquei realmente como foi, como eu engravidei da Estela. Então eu vou resumir aqui um pouco pra vocês. Eu acho que é uma história interessante, tá? Pra mim é um testemunho de vida e isso pode servir para uma outra mamãe ou mamães que já passaram pelo mesmo que eu passei, vai saber me entender e eu tenho certeza que vai gostar do conteúdo. Então, gente, assim que eu conheci o pai da minha filha, a gente ficou se conhecendo um tempo, 3 meses. E 3 meses depois a gente noivou e fomos logo morar junto, tá? Não demos muito espaço de tempo. E o que que acontece? Um mês depois, a gente morando junto já, eu comecei, gente, a sentir desejo de comer tudo que tinha pela frente. E como eu malhava na época, eu não entendia porque eu sentia aquela fome toda, gente, mas uma fome fora do normal. E aí, tudo bem, tava indo malhar todo santo dia. Logo após eu comecei a sentir enjoo de muita coisa, inclusive escovar o dente. E eu comecei a estranhar e a minha sogra e a minha cunhada começou a falar, você tá grávida. Eu, tá doida. Gente, por que que eu não achava que eu tava grávida? Desde os meus 8 anos, né, eu fiquei menstruada com 8 anos de idade. Osso. E aí, por ter menstruado muito cedo, aos 9, 10 anos, minha mãe me levou, tá, no ginecologista. E ele me passou, gente, o anticoncepcional, tá? Pra poder regular o meu ciclo, porque vinha muito sangue e eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada. Eu desmaiava direto, entendeu? E foi aí também que eu fiz uma ultra, né, gente? Ou foi ultra? É, uma ultra. E descobri que eu tinha cisto no ovário. E aquele médico, ele falou assim, eu falei, doutor, eu vou poder ser mãe algum dia? Eu nova, perguntei, fiz essa pergunta porque, como eu sempre fui uma menina curiosa, eu sabia que tinha outras pessoas na minha família que tinha cisto e que os médicos sempre falavam que elas não podiam engravidar ou que seria mais difícil para elas engravidarem. E aí ele olhou para mim e ele falou, olha, vai ser muito difícil você engravidar, principalmente você tomando o remédio. Então, gente, quando eu fui morar com ele, que eu comecei a ver meu corpo diferente, né? Que eu comecei a enjoar, eu achei que simplesmente fosse o hormônio da medicação que eu já tomava desde os 9 anos. Eu fui morar com ele, eu tinha 22 anos. Olha aí, quantos anos tomando a mesma medicação. E aí, nessa de todo mundo fazer pressão, eu falei, vou fazer o teste. Eu trabalhava na época como técnica de enfermagem num posto próximo à minha casa. E eu cheguei aquele dia determinada a fazer o teste. E aí eu fui pro banheiro, fiz o teste na mesma hora que eu coloquei. Deu aquelas 2 listras vermelha, mas vermelha. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô grávida. Mas, gente, entenda uma coisa. Eu tinha acabado de morar com ele. Eu tinha só 22 anos de idade. Ou 21. Não, eu só tinha 21 anos, gente. Eu ia fazer 22. E quando eu soube, eu fiquei desesperada. Eu só sabia chorar e ele super feliz. Eu só sabia chorar e dizer que não, porque que eu engravidei, se eu tomava remédio tanto tempo e eu nunca deixei de tomar, gente, nunca deixei. Mas aí eu fui saber depois, né? Aí eu fui saber depois que pode acontecer, porque depois que você toma aquele remédio por tantos anos, acaba que chega um momento que ele não faz mais efeito no seu organismo. E aí, gente, eu demorei umas 2 semanas pra me acostumar com aquilo, tá? Depois eu fui ver minhas fotos da academia.
E eu falei assim, como que eu não vi que eu estava grávida? Gente, uma foto que eu tirei na academia, a minha barriga tava tão redondinha que não tinha como não dizer que eu tava grávida. Mas era tão improvável pra mim isso que eu simplesmente não prestei atenção nisso. E aí quando eu aceitei, que eu digeri a situação, eu chego um certo dia. Ai, gente, desculpa, peraí. Eu cheguei nesse dia, a gente foi pra um churrasco, uma festa, não me lembro muito bem. E aí quando eu cheguei no banheiro, eu fui fazer xixi, que eu passei o papel, eu vi sangue. E ali eu me desesperei. E sangra. Falei, gente, isso não é normal, isso não é normal. E aí eu corri pro postinho, onde eu trabalhava. E aí eu falei assim, gente, não é uma gravidez tão recente, eu não entendi. Mas também eu sabia dos riscos de ter tomado tanto tempo uma medicação, mesmo estando grávida, né, gente? Porque 4 meses tomando anticoncepcional, é lógico que poderia ter algum risco. E aí eu entrei em desespero e corri pro hospital. E o médico falou, então, a gente não pode fazer muita coisa. O seu colo do útero ainda está fechado. E tem 2 opções. Ou você abortou por ser um feto ainda pequeno, ou você abortou e não sentiu, ou você ainda não perdeu. Então preciso que você bata uma outra ultra pra gente saber o que aconteceu. Aí eu voltei pra casa, né? Eu não tinha dinheiro ainda pra fazer a ultra naquele dia. E fomos correr atrás do dinheiro pra mim poder fazer a ultra, gente. Só que naquela noite eu realmente abortei. E, gente, foi a coisa mais... Acho que foi um dos momentos mais tristes meu, tá? Eu via os pedaços assim saindo. Eu até tinha uma foto aqui, mas eu acho muito forte, eu não vou nem colocar. E, infelizmente, ali eu perdi o meu bebê. Perdi, e eu contestava com Deus o tempo todo. Porque eu falava, poxa, foi tão difícil para eu aceitar a situação, para eu digerir, tava todo mundo tão feliz, sabe? E aí do nada eu perco. E aí eu fiquei muito triste, mas ali floresceu a vontade de ser mãe, entendeu? Passou 3 meses depois e eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí vem o medo, mas também muita gente falava pra mim, não, mas se você já perdeu um, você não vai perder outro, né? E aí eu queria, né, a gente tenta colocar aquilo dentro da nossa cabeça, tipo assim, não vai ter outro, não. Aí, gente, eu me liguei muito em Deus, tá? Mas com 8 semanas de gestação, eu tive um outro aborto. Eu comecei a sangrar de novo e a minha cabeça só falava assim, não é pra mim, entendeu? Não é minha hora. Eu tô sofrendo tudo de novo, tô passando tudo de novo. E eu lembro na época eu tava com dinheiro e eu fui logo bater uma ultra. E quando eu deitei naquela cama, a doutora olhou pra mim, o doutor olhou pra mim e falou assim, infelizmente, aqui só tá o restinho do saco gestacional do seu bebê, mas você já abortou. E eu não queria aceitar, gente, eu não queria aceitar. Eu saí dali acabada. Inclusive no mesmo dia, eu tinha acabado de levar o meu cachorrinho, que tinha uns 3 meses, para fazer a eutanásia, porque ele pegou uma doença. Eu vou tentar lembrar o nome da doença e deixar aqui em cima. E por ele ter 3 meses, ele batia muito a cabeça na parede, ele estava sofrendo e não tinha como salvar ele. Então a gente queria acabar com o sofrimento dele. A médica falou que
se a gente tivesse ido nela antes, ele nem teria sofrido tanto. A gente gastou todo tipo de dinheiro com remédio e nada salvou ele. Então imagina, foi dois impactos no mesmo dia. E ali, gente, eu lembro de chegar em casa, eu me ajoelhei, eu tomando banho, o sangue ainda descendo, né? Porque você fica sangrando um tempo ainda. Eu falei pra Deus assim: Senhor, você deixou que vingasse dois e tirou os dois. Então, se eu for engravidar novamente e esse também não for pra ser meu, não permita que eu engravide de novo. Eu não quero mais ser mãe, né, gente? Eu trouxe aquela... Eu me neguei, né, que não ia ser mãe. E eu só pedi para que se o próximo viesse e fosse de Deus, ele deixasse vingar. Mas se não fosse, ele nem deixasse vingar. Porque o meu coração já não aguentava mais. Eu já não... Eu tava vivendo uma dor de luto, um atrás do outro, muito grande. E aí... Se passar o tempo, gente, passou 8 meses, 8 para 9 meses. Eu comecei a ir para as igrejas e o pessoal começou a me revelar: você vai ser mãe, você vai ser mãe. E eu, na minha cabeça, eu ficava assim: ih, vou nada, nem quero, sofri de novo, não quero. E negava e negava. E aí, gente, o meu peito pela primeira vez começou a doer muito. Doer e crescer, eu tava com um peitão. E minha barriga começou a crescer. E, gente, pela primeira vez eu não fui fazer teste. Eu falei, não vou fazer teste, porque não vou botar na minha cabeça isso. Eu não vou engravidar e tal. E o mais interessante nesse período é que eu procurava o meu remédio e não achava. O meu remédio se chamava Aisha. Não é um remédio muito conhecido, mas se você pesquisar, você acha. E eu ligava para todas as farmácias. E sempre era a mesma coisa: o remédio saiu de linha, saiu de produção, agora você tem que usar um que seja do mesmo fabricante, uma coisa assim. Eu falei, caramba, não vou botar um remédio qualquer no meu corpo. Agora eu vou ter que esperar ter dinheiro para pagar um ginecologista para poder ir nele, para ele trocar o remédio. E nesse período Deus já estava preparando tudo. E aí o pessoal começou a me falar: Tainá, você tá grávida, Tainá, olha a tua barriga, Tainá, olha as tuas costas, a tua costa tá larga e tal. E eu me negava, no fundo eu sabia, mas eu me negava porque eu não queria passar pelaquela dor novamente. E aí até que eu tomei coragem, eu fiz, gente, um teste. Quando deu uns 3 meses depois que eu senti o meu corpo estranho e tal, eu pedi pra menina do laboratório onde eu trabalhava para que ela colhesse o meu sangue, levasse e fizesse um teste, né, de gravidez para mim e me mandasse por mensagem. E aí fiquei naquela ansiedade. Quando foi no outro dia, gente, eu ainda tive que esperar um dia todo. Quando foi no outro dia, ela me mandou: parabéns, você é mamãe, e me mandou a foto. Eu vou tentar achar essa foto, vou botar aqui. E eu falei: eu tenho certeza, pai, que foi o Senhor que me deu, porque eu pedi, entendeu? E ali, gente, eu tive muita confiança. Eu acho que foi a primeira vez que eu me apeguei em Deus realmente. E eu falei: não, esse vai vingar, porque foi o Senhor que me deu. Depois dali eu fiz esse, depois eu fiz um de sangue numa outra clínica, né, pra não dizer que teve erro, também deu positivo. E aí quando eu fui pra fazer a ultra, adivinha quantos meses eu já tava da Estela, que eu nem sabia que era Estela, né? Eu já tava com 4 meses, gente. O mesmo período que eu perdi o outro. Eu já tava com 4 meses. E eu consegui ver a Estela com 4 meses. Não precisei completar 5 meses. Eu fui com a minha prima. Ele falou: quer saber o que que é? Eu falei: quero. Ele falou: é uma menina. Meu Deus. Gente. O meu sonho era ser mãe de menino. Então ali eu fiquei decepcionada.
Eu tava muito feliz por Deus ter me dado um filho, mas eu não queria acreditar que era uma menina. Eu queria um menino. E o pai dela pedia todo dia pra Deus dar uma menina pra ele. Gente, é impressionante. E aí quando eu mandei mensagem pra ele, fiz um vídeo chamada. Se eu achar o vídeo eu vou pôr. Ele chorava, ele tava trabalhando, dirigindo, fiquei até com medo de ele bater o carro. Ele chorava muito, gente, chorava. A gente fez chá de bebê. Aí logo disso a gente fez o chá de bebê, começou a organizar o chá de bebê. Graças a Deus todo mundo ajudou nesse chá de bebê. Foi um chá de bebê lindo, enorme. Ganhei muita fralda. E, gente, naquele chá de bebê, eu me ajoelhei, eu chorava muito, chorava. Porque eu falei, Senhor, eu consegui, eu tô aqui. Eu fiz o chá de bebê, eu já tava com 8 meses, gente. Faltava um mês pra mim ter ela, né? E aí eu chorava, agradecia a Deus. Então eu vim dizer pra você que tá tentando ser mãe, se apega com Deus. Ora, louva. Eu perdi as contas. Quanto que eu pedi, quanto que eu chorava, sabe? Só que eu errava, porque eu chorava se lamentando e eu sempre chorava cobrando Deus. E a gente não deve cobrar Deus, porque Ele faz as coisas certas, na hora certa. Não é como a gente quer. Porque você querendo ou não, Ele não vai deixar de ser Deus. Você dizendo que Ele é ruim ou que Ele é bom, Ele vai continuar sendo Pai. Entendeu? Então, tenta questionar menos. Tenta fazer a vontade dEle. O que me ajudou muito nessa época foi o louvor. Eu já era uma levita, né? Mas eu estava afastada. Então eu comecei a louvar muito. Tanto que hoje a minha filha só vive cantando, gente. Ela acorda cantando, dorme cantando. Porque eu louvei muito, cantei muito quando ela estava dentro da minha barriga. Muito mesmo. E só Deus pode te dar aquilo que você quer. Mas quando Ele te dá, o mundo Ele pode te dar. Mas você tem risco de perder. Mas quando Deus fala, filha, eu tô te dando, é seu. Não duvida, é seu. Quando Deus diz, eu tô te dando, vai partir de mim. Gente, nunca duvide, porque vem. Eu não tinha esperança alguma de ser mãe. E Ele me provou que eu podia ser mãe. Eu não tinha esperança nenhuma que ela vingasse. E Ele fez vingar até o dia de eu parir ela. Então, a minha filha é um milagre. Ela é um presente de Deus. Ela é uma bebê arco-íris. E hoje ela tá aqui. Ela é a alegria da minha vida. Ela me curou de todas as percas que eu tive. Eu nunca vou esquecer, né? Porque pra mim eu não sou mãe de um, eu sou mãe de 3. Eu nunca vou esquecer. Mas Deus me deu ela para curar as mágoas que eu tinha, as feridas que foram abertas dentro do meu peito. Então não duvida do seu Deus. Pede a Ele, independente da religião que você tenha. Pede a Ele, se apega à sua fé. Se apega à sua fé. Que a fé, ela move montanhas. E assim como eu fui mãe, você vai ser mãe. Você que quer ser mãe, você vai realizar o seu sonho. Só espera um pouquinho. Fala com Deus. Ele vai te dar. Eu sou prova viva de que Deus ainda realiza sonhos. Eu não tinha esperanças alguma, mas Deus foi lá e me deu. E sabe como Deus me deu? Eu tive um sonho, tá? Eu falei, Senhor, se eu estiver grávida realmente, se eu realmente for ser mãe, me mostre em sonho. Antes de eu pedir para fazer esse exame de sangue. E aí eu sonhei que vi uma bolinha e ela pulava assim e a minha barriga levantava e eu com o meu dedo, eu brincava com aquela bolinha dentro da minha barriga, gente. Eu conseguia ver o meu útero, eu conseguia ver onde a criança fica, né, o útero todo. E eu conseguia ver aquela bolinha pulando, tipo, me alegrando. E quando eu acordei, eu falei, eu tô grávida. Deus me deu o que eu queria.
E aí quando eu falei com meu esposo, ele falou, mas como você sabe? Você nem fez nada. Eu falei, Deus me deu em sonho. Eu sou mãe. Eu já sou mãe. Eu achei que eu não poderia ser mãe, mas eu já sou mãe. E essa vai vingar, porque foi Deus que me deu. Então, gente, não perca a sua fé. Assim como Deus me deu, Ele vai te dar o seu presente. E lá na frente, você vai ver como vale a pena você entregar os seus problemas na mão dele. Porque ele realmente resolve. Gente, esse foi o meu relato de ser uma mãe arco-íris. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Meu amor virou gente e me deixou assim. Cada vez que se mexe, brota um sorriso em mim.